Olá, gente. Vou gravar aqui mais um vídeo para o concurso de Palmas, parte específica de professor. Hoje sobre números, é como está lá no edital, números. É parte de matemática, né? Como está mostrando aqui, matemática vai ser basicamente números, álgebra, geometria, probabilidade e estatística, além de grandezas e medidas. Então bora começar com números. Eu separei aqui um resuminho sobre números, basicamente fala sobre conjuntos e conjuntos de números naturais, números inteiros, racionais, irracionais e reais, e a relação de pertence, não pertence, está contido, não está contido. Bora lá. Então temos aqui, a representação clássica de dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Aí nós temos aqui a relação de inclusão, que aponta se tal conjunto está contido, né? Olha o símbolo aqui de contido e não está contido, é o Czinho cortado, ou se o conjunto contém, que é o Czinho invertido, né? Então bora lá. Exemplo aqui, A, conjunto A está aqui com os elementos A, E, I, O, U, o conjunto B com os elementos A, E, I, O, U, M, N, O, e o C com P, Q, R, S, T. Logo, A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão em B. Pode perceber aqui, que todos os elementos de A estão em B. As vogais, né? A, E, I, O, U estão em B. A, E, I, O, U. Certo? E aqui nós temos, deixa eu botar o fone aqui. E aqui nós temos o seguinte, C não está contido em B, ou seja, C não está contido em B, pois os elementos dos conjuntos são diferentes, né? Então, nem todos os elementos do conjunto B estão em A. Então, o conjunto C, aliás, nem todos os elementos do conjunto C estão em B. Então, C não está contido em B. E aqui B contém A, ou seja, B contém A. O Czinho ao contrário aqui. Pois todos os elementos de A estão em B. Então, B contém A. Certo? Todos os elementos de A estão em B, então B contém A, beleza? Só se ligar no significado desses símbolos aí. Conjunto vazio pode ser representado com essa chave aqui, vazia, ou por esse símbolo aqui, o Ozinho cortado. Note que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Então, o conjunto vazio está em todos os conjuntos. União e interseção, a diferença entre conjuntos. União é simples, o nome já diz, né? Então, se você tem dois conjuntos, conjunto A e B, então a união de A e B, que vai ser representado pelo Uzinho aqui, A e B, vai ser a união de todos os elementos dos dois conjuntos, né? Aqui nós temos o conjunto A, que tem elemento 1, 2, 3 e 4, os numerais 1, 2, 3 e 4, e nós temos o conjunto B, que tem os numerais 3, 4, 5, 6. Então, a união entre esses dois conjuntos será o que? A união com B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando aqui que o 3 ele aparece só uma vez, o 3 e o 4 aparecem só uma vez. Eles não vão se repetir, tá? Beleza? Mesmo aparecendo o 3 aqui no A e o 3 aqui no B, e o 4 no A e o 4 no B, na hora de representar a união de A e B, o 3 e o 4 aparecerão uma vez só, tá bom? Não irão repetir esses elementos. Interseção de conjuntos é o inverso, a representação é o oposto da união. A união é o Uzinho, né? E a interseção é a representação do U de cabeça para baixo. Interseção é isso aqui, essa parte aqui, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B, nós temos
essa parte aqui, ó, que tanto está em A, perdão, como está em B. Então, quais são os elementos que estão tanto em A como em B? 3 e 4. Então, a interseção entre esses dois conjuntos aqui, A e B, será representado pelo subconjunto 3 e 4, tá bom? Bem tranquilo. Aqui a representação, a interseção desses dois, dos elementos desses dois conjuntos. Então, a interseção será o que, ó? Interseção entre C e D, será igual a D e E, beleza? Então, bora aqui. Bora. Tá tranquilo. Tá aqui, atenção. Tá, aqui é a diferença entre conjuntos. A diferença de conjuntos. Aqui, ó. Quando for dar a diferença, é o seguinte: a diferença corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto e não aparecem no segundo. Então, bora lá. Aqui no conjunto C, conjunto D, nós temos elementos que aparecem no primeiro e não aparecem no segundo. Então, quais são? Então, você vai pegar aqui, ó, um outro exemplo. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar. Conjunto A. Conjunto A, nós temos os elementos A, B, C, D e E. E o B, nós temos B, C, D, F, G. Então, você vai subtrair. Então, a diferença de A e B, ou seja, A menos B, vai ser os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, bora ver quais são. Aqui nós temos A, então já vai ser 1. B tem aqui e tem no B. C tem no A e tem no B. D tem no A e tem no D. Certo? E o E tem A, mas não tem no B. Então, A menos B vai ser composto por A e o E. Certo? A menos B. Então, são os elementos que aparecem no primeiro, mas não aparecem no segundo. Então, essa diferença aqui, essa operação não vai ser comutativa. Então, A menos B não será igual a B menos A. Porque se fosse B menos A, seria o que? Aqueles que aparecem em B, mas não aparecem em A. Seria diferente. Seria o que? Seria B aparece lá no A, C aparece no A, D aparece no A, F aparece no A, mas o G não aparece. Aliás, seria F e G. O FG aparece em B, mas não aparece lá no conjunto A. Então, a diferença de A menos B é diferente de B menos A. Por isso que não são comutativos, ou seja, mudando a ordem aí do minuendo, subtraindo, o resultado vai ser diferente do conjunto, digamos assim. Então, aqui é aquilo que eu falei. Atenção, a subtração não é comutativa, ou seja, B menos A não é igual a A menos B, como eu falei. Igualdade de conjuntos. Os conjuntos são idênticos, né? Quando os elementos são iguais. Então, A nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E no B nós temos 3, 5, 4, 1, 2. Mesmo com ordem ordenada de forma diferente, mas os elementos são iguais. Então, A é igual a B. A é igual a B, então A é igual a B. Porque os elementos que estão em A são os mesmos que estão em B, mesmo estando em dispositivos diferentes, em ordem diferente. Aqui nós temos o conjunto dos números, os conjuntos numéricos aqui, os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, números irracionais, números reais. Números naturais aqui, a gente estuda desde sempre, só que tem algumas coisas que a gente acaba esquecendo. Por exemplo,
O zero ele faz parte do conjunto dos números naturais. Então, na prova pode perguntar se faz parte, faz. Números inteiros, então aqui são os números naturais mais os seus simétricos, né? Os seus opostos aqui, ou seja, nós temos 0, 1, 2, 3 e nós temos números negativos também. Então, números naturais são só aqueles positivos, né? Incluindo o zero, que é neutro. Os números inteiros nós temos tanto os números naturais, ou seja, os números positivos e o zero, e os simétricos desses números naturais, ou seja, um positivo, um negativo, dois positivos, dois negativos, por aí vai, certo? Os números naturais são infinitos, os números inteiros também. Aqui nós temos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de fração. Lembra a forma de fração? 1/2, 2/3, 1/5, 1/12. Números irracionais, obviamente, são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, né? Nós temos aqui números, o π, que é o 3,14, tem aquela dízima não periódica, né? As dízimas periódicas, elas podem ser escritas em forma de fração. As dízimas não periódicas, que é o caso do π e desses outros números aqui, eles não podem ser escritos em forma de fração, por isso eles são irracionais. E a representação está aqui, das letras, né? Números naturais são representados com o conjunto dos números naturais são representados pela letra N maiúscula, os números inteiros pela letra Z maiúscula, números racionais pelo Q maiúsculo, números irracionais, o conjunto desses números é representado pelo I maiúsculo, e o conjunto dos números reais é representado por R. Então, os números naturais, né, somados com os números inteiros mais os números racionais mais os irracionais formam esse universo todo aí dos números reais, certo? Então bora fazer algumas questões aqui. Primeira questão fala o seguinte: no concurso aí de 2022, fala o seguinte: sobre o sobre os conjuntos numéricos, analisar os itens abaixo. 1. O número 0 está inserido no conjunto dos números naturais. Verdadeiro ou falso? Nós vimos lá que o 0 está inserido sim no conjunto dos números naturais. Então 1 já é verdadeiro. 2. O conjunto dos números naturais é finito. Nós falamos agora em o conjunto dos números naturais é infinito. Então esse 2 já está falso. Verdadeiro até agora só 1. O 2. O conjunto dos números inteiros, que é o Z, reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Verdade, falamos agora. Então o certo é 1 e o 3. E aqui a letra que contempla a questão é a letra C. Bora aqui para a próxima. Sobre concurso de 2022, sobre os conjuntos numéricos, analisar os itens abaixo. O número 0 está inserido no conjunto dos números naturais. Acho que é igual, né? É igual. Repetir. De 2019. Seja N o conjunto dos números naturais. Sobre o conjunto dos números naturais, é correto afirmar que N é o número, representa o conjunto dos números naturais. N está contido em Z é os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. N está contido em Z. Vai lá, B. 1 está contido em N. 1 é um número natural, né? E N é o conjunto dos números naturais, né? E aqui C, conjunto dos números, o conjunto vazio, né? Pertence a N. E aqui, D, menos 1, pertence a N. Então bora lá por eliminação.
aqui, ó, letra D, menos 1 é um número que inteiro, ele não é um número natural, então ele não pertence ao conjunto dos números naturais, então D já está fora. Aqui, conjunto conjunto vazio pertence a N. Nós falamos que ele está contido em todos os conjuntos, mas ele não pertence. Essa relação de pertencimento é de um elemento para um conjunto, não de um conjunto para outro conjunto. A relação de um conjunto para outro conjunto é o de estar contido ou não estar contido. Então isso aqui também já está errado, certo? Aqui a mesma coisa. O número 1 é um número natural, então a gente poderia confundir, dizer, poxa, o número 1, o numeral 1, ele é um número natural, então ele está contido em N. Só que essa relação de elemento com conjunto é representada por pertence, né? Pertence ou não pertence, e não por está contido, não está contido ou contém. Então por isso está errado. Agora aqui sim, nós temos N está contido em Z. Sim, todos os números naturais que são de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, ou seja, os números positivos e o zero, estão sim contidos no conjunto dos números inteiros. Então a resposta certa é essa aqui, ó. Beleza? Então não confundir. Pertence à relação de elemento com conjunto, e o contido e não está contido ou contém é de conjunto para conjunto, tá? Por isso que essa aqui está certa e o 1 aqui está errado. E também a letra C está errada também, porque aqui essa representação do C é a representação do conjunto vazio, né? O conjunto vazio. E aí se tivesse aqui está contido, estaria certo. Conjunto vazio está contido em N, estaria certo. N pertence a N, se tivesse 1 pertence a N, conjunto dos números naturais, se tivesse o Ezinho no lugar do C, aqui estaria certo. Mas 1 não é um conjunto. Agora N sim, é um conjunto de números naturais, Z é um conjunto dos números inteiros. Então, esse está contido em Z, o N está contido em Z. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Parece fácil, né? Mas confunde. Números primos. Números primos são números naturais que são divisíveis por dois números também naturais, ele mesmo e o número 1. Então, o que é o número primo? Ele já define o que é número primo. Números primos são números naturais que são divisíveis por dois números apenas, também naturais, ele próprio, o número próprio e o número 1, numeral 1. Sabendo disso, marque a opção correta em relação aos números primos. Então, os únicos números primos e pares são os números 2 e 6. Ora, o enunciado disse agorinha que números primos são aqueles divisíveis por dois números, ele mesmo e o número. O 2, ele sim é um número primo, que ele é divisível por 2, que é ele mesmo, e pelo numeral 1, por ele mesmo, como está aqui, ó, e pelo numeral 1. Então 2 é um número primo. O 6 é um número primo? 6 não, porque ele é divisível por 1, sim. 6 dividido por 1 dá 6. É divisível por ele mesmo? Sim. 6 dividido por 6 dá 1. Mas o 6 também pode ser dividido por 2, que dá 3. 6 pode ser dividido por 3, que dá 2. Então ele não é um número primo não. Essa letra A está errada. Letra B. O menor número natural e primo é o número 1. Aqui está errado. O menor número primo é o 2. Isso que eu aprendi com meu pai lá quando eu era criança. O pai perguntou para mim e eu errei. E depois eu não esqueci mais. Então o menor número primo é o 2, porque ele é divisível por ele e pelo numeral 1. O 1 é só 1, né? Então é o 2, tá? E ele é par. Interessante, né? Então tá errado também. Letra B. A letra C. Os únicos números consecutivos e primos são os números 2 e 3. Não sei. Então vou pular. O número 21 é primo. Será que o número 21 é primo?
Bora lá, 21 é divisível por 21? Sim, dividido por 1 também. Mas só que o 21 ele pode ser dividido por 3, né? 3 vezes 7 é 21. Então ele não é primo, porque ele tem mais de 2 divisores. Além dele mesmo e do numeral 1, ele tem outro divisor. Então ele não é primo. Então só resta a alternativa da letra C. Então os únicos números consecutivos e primos são os números 2 e 3. Pronto. 3 é primo? É, porque ele só pode ser dividido por 3, por ele mesmo e por 1. Não tem outro divisor igual 2. Deixa eu ver aqui. Essa daqui nem precisa da lousa não, acho que só calculando, só de cabeça dá pra fazer. Dois números naturais menores que 10 tem apenas 3 divisores, né? Então bora ver. Dentre os números naturais maiores que 10, menores que 30, há outro número com 3 apenas 3 divisores, com 3 e apenas 3 divisores, e mais um com 5 e apenas 5 divisores. Então, dois números naturais menores que 10 tem 3 divisores apenas. Então, quais são eles? Então, 2 tem 3, então 2 não é porque é primo, 3 também é primo, não é? 4 pode por 1, 4 pode por 2, 4 pode por ele. Então 3, 1 já é o 4 já. Vou botar aqui. 1 já é o 4. O outro número. Então 5 é primo, dividido por ele e por 1. 6 pode por 1. 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então já tem 2 divisores. 6 dividido por 3 dá 2. E 6 dividido por 6, então tem 4. Aí 7. 7 é primo, 8 por 1, 8 por 2, 8 pode por 4. 8 pode por 8, então tem 4 divisores, então não vai. Então 9 pode por 1, que dá 9. 9 pode ser dividido por 3, que dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 pode ser dividido por ele mesmo, por 9. Então dá 9 aqui. É isso. Agora, beleza, achamos já os dois números menores que 10, que tem 3 divisores apenas. Que o 10 pode ser por 1, né? Que é menor que 10, então 10 não entra. E aí, dentre os números naturais maiores que 10 e menores que 30, há outro número com 3 apenas divisores. 3 e apenas 3 divisores. Então, qual vai ser? 10, né? 10, 11 primo, 12 vai dar 12 por 1, 12 por 3, aliás 12 por 2 dá 12 por 3 também, 12 por 4 dá também, 12 por 6 dá também, que dá 2, 12 por 2, então dá 6 divisores. Então 12 não é, 13 também não é, 13 é primo, 14 pode por 1, 14 pode por 2, 14 pode por 7, 14 pode por ele mesmo, 14 dá 4 divisores. Tem que ser por 3. Tem que ser por 3. 10 dentre os números naturais maiores que 10, menores que 30, outro com 3 apenas, né? Então 16 e aí tem um outro que é por 5, não é isso? Vai dar 5. Não, tá errado. Bora lá.
16 por 1, 16 por 2, 16 por 4, 16 por 8, 2 vezes 16, e por aí mesmo, é isso. Dá o 16 aqui. E faltando aqui, esse aqui é de 5, né? Esses outros tem 3, esse daqui já é o de 5. Vou marcar ele aqui só para não confundir. Esse aqui é o de 5. E aí falta mais um, ó. Há um outro número com 3 e apenas 3 divisores. E mais um com 5. Os 5 já encontramos aqui. Falta um de 3. Agora o 23 também não. O 24 também não. O 24 vai dar bastante. 24 tem que ser por 3. 3 divisores só. 24 por 1, 24 por 2, 24 por 3. 3 vezes 8, 24 por 4 também. Né? Dá por 4, 24 por 6 e por ele mesmo passa. Então 25 tem que ser por 3, 25 por 1, 25 por 5 também dá, e por ele são os 3 divisores, então dá 25. Então esses números aqui. Aí ele quer que eu faça o quê? A soma desses 4 números naturais é igual a... Vou somar aqui. Então 4 mais 9 dá 13. 13 mais 16 dá 29. 29 com 25 vai dar 54. Então a resposta é 54. Mas aqui é saber aquela relação de divisores, né? Com o lápis, com a caneta fica melhor. Você vai vendo os divisores e vai encontrando. Aqui considere as seguintes afirmações sobre os números naturais. A soma de 2 números naturais pares é sempre um número par. A soma de 2 números naturais pares é sempre um número par. Certo, né? Você tem 2 mais 2 dá 4, 2 mais 4 dá 6, 8 mais 4 vai dar 12, sempre um número par. Então tá certo. Aí o 2, a soma de 2 números ímpares é sempre um número ímpar. Não, né? Se você tem um 1 que é ímpar mais um número 1 que é ímpar, você vai ter o número par. Então aqui, ó, 1 está errado. Aliás, 1 está certo. A soma de 2 números naturais pares é sempre um número par, tá certo? O 2 está errado. A soma de 2 números ímpares dá sempre um número ímpar, é falso, então 1 está certo. O 2 já está errado, a letra B aqui já estava errado, porque diz que só ela está certa. Aqui tem 2 também, que diz que a soma de 2 números ímpares dá sempre um número ímpar. Está errado também. Só sobrou 1 ou a letra A e a letra D. Há infinitos números primos? Eu digo que sim. Então,
é isso aqui, ó, certo? É isso aqui, né? Nós temos o conjunto dos números inteiros, ele é infinito, e nós temos uma porrada de números inteiros, então até por projeção mesmo. Isso aqui tava, a letra E também estava errada, né? Que diz que a letra A, que o item 2 está certo, então tá errado também. Bora ver mais uma questão aqui. De certo e errado. Afirma-se que o conjunto dos números naturais representado por n não inclui o número zero. Ou seja, o conjunto dos números naturais é n, 1, 2, 3, excluindo o número zero. Verdadeiro ou falso? O conjunto dos números naturais não inclui o zero. Exclui o zero. Tá errado, né? Conjunto dos números naturais. Vou marcar aqui, ó, de verde. O gabarito seria esse, né? Porque tá errado, entendeu? Ou seja, a alternativa certa é a que diz que esse enunciado tá errado, porque tá errado. O conjunto dos números naturais, nós vimos que ele sim, ele tem que colocar o zero aqui, ó. Faz parte do conjunto dos números naturais. Ele é nulo, né? Mas ele faz parte do conjunto dos números naturais. Aqui a última. Certo e errado também. O padrão é Cebrasp, né? Considerando n como o conjunto dos números naturais, é correto afirmar que a interseção entre n e o conjunto dos números naturais não nulos é igual ao conjunto vazio. Ou seja, você tem a interseção aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Fazer aqui um trem. Você tem aqui conjunto n. Você tem o conjunto n. E aqui você tem Tá, deixa eu botar aqui de outra cor. Mas aí não vai ficar legal, tem que ser branco. De toda forma não prestou. Que era pra ter, tem que ficar o desenho da interseção aqui. Mas beleza. Agora eu fingir que aqui tá sendo a interseção aqui, ó, bem aqui, ó. Aí aqui era o conjunto N asterisco. Conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, os números naturais menos o zero, porque nulo é só o zero, então conjunto dos números naturais não nulos. Não nulo é só, então todos os outros são não nulos, só tirando o zero os outros ficam não nulos. Então é correto afirmar que a interseção de n e o conjunto dos números naturais não nulos é igual ao conjunto vazio. Falso, né? Porque todos os números naturais com a interseção dos naturais não nulos darão todos os números exceto o zero.
Então, esse número não será vazio. Será justamente o conjunto dos números naturais não nulos, né? Certo? Vai ficar de fora só o zero. Só o zero que vai ficar de fora. Porque o zero ele vai estar aqui, ó, no conjunto dos números naturais, mas não vai estar aqui no conjunto dos números naturais não nulos. Então a interseção vai ser representado N, o Uzinho de cabeça para baixo, que é a interseção, né? N, o Uzinho de cabeça para baixo, interseção. O N com asterisco é igual, aí abria a chave, colocaria os números naturais não nulos e fecharia. Só o zero que ficaria de fora, mas esse conjunto não seria vazio, né? Então é isso. Beleza? Fechou. Depois gravo mais vídeos.